Como nós devemos pedir a Deus? Deus, faça a sua vontade ou faça a minha, a nossa vontade? Como você faz quando você vai orar, interceder por alguém que está enfermo, por exemplo? Alguém está lá enfermo, acamado, as pessoas pedem oração, e aí você levanta as mãos, cheio de fé, e o que que você diz? Senhor, estamos orando por essa pessoa que está enferma, ó Deus, sabemos que o Senhor é poderoso, e se for da sua vontade, que o Senhor o cure. Você pede assim? Ou você diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura, Pai, nós pedimos no seu nome, tenha misericórdia dessa alma, cura o teu servo. Qual é a forma correta de se dirigir a Deus? Não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de questionamento. Já vi muitas vezes essas perguntas e já vi muita gente falar a respeito desse assunto, muita gente pregar. Você não pode pensar que Deus vai fazer a sua vontade porque ele não é um mordomo que atende tudo que você quer. Deus faça a sua vontade, porque Jesus falou, seja feita a sua vontade lá na oração que ele ensina aos discípulos, o Pai Nosso que nós oramos. Porém, apesar de Jesus ter dito isso, ele disse realmente isso, ele falou exatamente assim na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas foi o próprio Jesus que falou muitas vezes que se nós pedirmos o nome dele, o Pai atenderia. E que se nós disséssemos com fé, mesmo para um monte, levanta-te daí, lança-te ao mar, se nós acreditássemos nisso, então assim aconteceria. Jesus falou que quando nós pedimos e o Pai atende, isso glorifica ao Pai. Então, qual é a forma certa de se pedir? Muita gente pensa que quando nós pedimos, muita gente entende que quando nós pedimos para que Deus faça a minha vontade, eu estou tirando a autoridade, a soberania, o poder de Deus. E que Deus é soberano e que a vontade dele sempre é perfeita e agradável e tal. O que é uma verdade. E é uma coisa que nunca vai mudar, independente do que você acredita ou não. Para aqueles que acreditam que nós cooperamos com Deus de alguma forma, e que Deus atende aquilo que nós pedimos, ora, se Deus atende, também é da vontade dele. Deus continua sendo soberano, mesmo quando ele quer atender a sua vontade. E é exatamente nisso que eu acredito. Eu entendo que Deus é soberano. Deus não divide a sua vontade com ninguém. Mas, pelo que eu entendo daquilo que eu leio, Deus quer justamente fazer a nossa vontade. Deus quer atender os nossos bons pedidos quando nós pedimos com fé. Deus quer atender aquilo que nós pedimos a Ele, porque isso o glorifica. Veja, apesar de nós termos Jesus falando expressamente no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, e o Pai Nosso nós precisamos entender que é uma oração, é um modelo de oração que Jesus nos ensinou. Nós não devemos tratar o Pai Nosso como uma reza, como os católicos fazem, como se essas palavras por si só tivessem algum poder, mas nós temos que entender que acreditar nessas palavras é que tem algum poder, é quando nós falamos essas coisas com fé. Dizer a Deus, seja feita a sua vontade, enquanto eu vivo a minha vontade, é uma hipocrisia, não é grande coisa, não é mostrar que Deus é soberano na nossa vida. Dizer assim, Pai, seja feita a tua vontade, não me deixe cair em tentação, mas eu estar toda hora me colocando no lugar de tentação, sendo tentado, cedendo a qualquer coisa, achando que Deus ele tem que me controlar para que eu não caia na tentação. Né? E Deus não faz isso, ele não vai controlar o meu desejo. A tentação ela vem pelo nosso desejo. Eu quero isso, eu serei tentado nisso que eu quero. E eu preciso entender que isso não é bom. E me esforçar para não cair nessa tentação. E aí eu serei ajudado por Deus. Mas eu tenho que crer em todas essas coisas. Eu tenho que acreditar em todas essas coisas. Eu tenho que desejar que seja feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Mas, mais uma vez, Jesus disse sim, expressamente, exatamente isso. Que nós devemos orar e na nossa oração ter na nossa consciência que seja feita a vontade dele. Mas foi Jesus que falou em vários lugares que nós devemos sim orar. Foi ele que falou, se vocês baterem, será aberto, se vocês pedirem, vão receber, quem buscar vai achar. Jesus conta uma parábola, que eu falo muito dela toda vez que eu falo nesse assunto, que é a parábola do juiz iníquo. Né? Então, havia na cidade um juiz que não temia Deus nem os homens. E havia uma viúva. E o juiz, sendo um cargo muito alto, alguém muito poderoso, e esse juiz não temia nem a Deus nem os homens, ele não tinha um senso de moral, um senso de dever que ele pudesse atribuir como algo que ele fosse dado para ele, mas é aquilo que ele achava que era certo, ele fazia. Pronto. E havia uma viúva na cidade. Uma viúva a viúva era aquela pessoa que é a mais necessitada, né? A viúva ela não tem um marido mais, ela não trabalha, não tem emprego, é a pessoa com menos recursos na cidade. E ela insistia com ele, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o texto diz que de tanto, Jesus contando, de tanto ela insistir, o juiz
disse assim: embora eu não tema nem a Deus nem os homens, vou atender o pedido dessa mulher, dessa viúva, para que ela me deixe em paz. Então, ele vai atender ela porque ele não aguenta a insistência dela. Não porque ele teme ela ou deve algo para ela. E aí Jesus falou: se o juiz, sendo mal, atendeu por insistência, quanto mais o vosso Pai, que é bom, também não vai atender por insistência? Né? O que Jesus estava dizendo é que nós devemos insistir nas nossas orações. Nós devemos pedir para Deus aquilo que nós sim desejamos, porque se for para dizer seja feita a sua vontade sempre, não tem por que eu orar por alguém enfermo, por exemplo. A pessoa está enferma e eu não preciso orar por ela. Só preciso orar sempre que seja feita a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus que ele morra ou que ele viva, então Deus vai fazer, independente daquilo que eu quero ou deixo de querer. Mas nós devemos orar por aquilo que nós queremos. Até quando? Até Deus responder ou fazer. Porque ele pode fazer ou não. Veja, pensa em Paulo. Paulo ora, no texto, segundo os Coríntios, diz que ele ora porque foi lhe colocado um espinho na carne. Né? E ele fala que é uma obra de Satanás, algo que envergonhava ele. E por 3 vezes ele ora. E por que ele ora 3 vezes? Veja, estamos falando do apóstolo Paulo. Paulo tinha muita fé, né? Jesus falou que se orar com fé, vai receber, certo? Paulo tinha fé. E ele ora a primeira vez com fé. Deus não faz. Ele ora a segunda vez com fé. Deus não faz. Por que ele ora uma terceira vez? Porque Paulo estava insistindo, conforme Jesus falou. Tem que insistir no pedido, tem que pedir várias vezes, porque nós oramos todos os dias pela nossa família, insistimos todos os dias para que Deus continue cuidando dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso casamento, da nossa igreja, dos nossos amigos, da nossa causa. Por que Paulo não orou uma quarta vez? Porque Deus respondeu. Ele disse: não, Paulo, não preciso orar mais. Eu não farei. Pensa em Daniel. Daniel orou por 21 dias, né? E por que Daniel orou por 21 dias? Daniel tinha fé, ele acreditava, ele viu Deus agir outras vezes, muitas outras vezes. Ele acreditava, porque ele orou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até um 21º dia. Porque ele estava insistindo com Deus. Por que ele não orou um 22º? Porque no 21º ele recebeu a sua resposta. Então, como nós devemos orar? Orar até que Deus responda, realizando, fazendo aquilo que nós pedimos, ou que ele pelo menos diga que não fará. E aí nós paramos de orar. Enquanto nós não tivermos uma resposta, nós pedimos: Pai, seja feita o que eu quero. Eu preciso disso aqui, Senhor, a minha causa é essa. Estou intercedendo por ela. E Deus vai fazer o que for da vontade dele, ele é soberano. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E vai até te responder, dizer: não vou fazer. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. E é muito provável que ele queira fazer, se você pedir certo. Tiago fala assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Ou o que ele quis dizer aqui é que ou vocês pedem o que é mal, que é uma possibilidade, ou vocês pedem errado. Vocês não recebem porque pedem errado. Então veja, existe um jeito certo de pedir. Entendo que o jeito certo de pedir é pedir crendo. Jesus falou: o que vocês pedirem crendo, vocês vão receber. Se você não crê, você não vai receber. Né? Então pedir crendo é o jeito certo. E pedir insistindo, insistir em pedir, também é o jeito certo. Não adianta só orar uma vez, mas é orar com insistência. É não deixar de pedir. Pai, a minha causa é essa. Atenda o meu pedido. E orar, 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 até que Deus atenda. Ou responda, pelo menos que não vai fazer. Certo? Muita gente tem essas dúvidas. E vamos orar, tem um irmão fulano, está enfermo, vamos orar para que Deus faça a sua vontade. Não. Tiago também fala assim: há entre vós algum enfermo? Apresente-o aos presbíteros e a oração da fé vai curar. Eles vão interceder, vão ungir ele e a oração da fé vai curar. Então, nós temos que orar com fé. Nós temos que orar pela cura. Nós temos que orar pelo milagre. Nós temos que orar por aquilo que de fato nós queremos. Até porque, gente, talvez você esperou até aqui e não está concordando, mas veja que Deus conhece o seu coração. Você sabe disso. Deus conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que você quer. Então imagine você ficando de joelho e você querendo algo e pedindo para Deus fazer outra coisa. Né?
Você quer a cura e você está dizendo, Senhor, faz a sua vontade. E no seu coração o desejo é que Deus cure. Deus conhece o seu coração. Quando você não abre o seu coração, não se mostra para Deus, você acha que Deus fica feliz com isso? Ou que Deus fica feliz quando você diz exatamente o que você quer? Pensa no seu filho. Você acha que seria interessante seu filho chegar e falar assim, pai, de presente aí, é aniversário e tal. Pai, de presente pode me dar qualquer coisa que eu vou ficar feliz. Mas no coraçãozinho dele ele está dizendo, eu quero um carrinho. Eu quero uma bola. Eu quero um joguinho. Você não gostaria que ele fosse sincero e dissesse para você comprar exatamente o que ele quer? Aquilo que ele vai ficar feliz e você vai ficar feliz porque está dando o que ele quer? Então pense que Deus é o nosso Pai. E Ele, claro que Ele vai querer nos dar coisas boas. Mas Ele quer nos dar o que a gente quer, o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa. E quando nós pedimos com fé e recebemos, nós glorificamos o nome de Deus. Então, peça. Peça aquilo que você quer. Deus não é seu mordomo, com certeza. Não adianta ficar orando por uma Ferrari. Mas Deus sabe o pedido bom, o desejo que você quer de verdade, verdadeiro. Então peça. Peça que Deus vai atender. Tá certo? Agora é minha vez de pedir. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário, curte, manda para outra pessoa. Já teve alguma dúvida sobre isso? Deixa aqui para mim o que você achou, se ficou claro. E manda para alguém que você sabe que também vai querer ouvir isso. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.